Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Hélio Responde, esse quadro que vocês já sabem, onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Portanto, deixem aqui já suas perguntas e vamos ao Hélio Responde de hoje, que está alinhado com a sabedoria, mas com a sabedoria oriental indiana, porque nós vamos falar hoje sobre os Purusharthas, que são os chamados 4 propósitos, ou ainda os 4 sentidos para a vida. E o que nos motivou a falar sobre isso foi a pergunta da Sharon, que pergunta o seguinte: existe afinal um sentido mais adequado para trilharmos nessa vida? Eu penso que chega a ser uma pretensão gigantesca eu responder sozinho essa questão aqui, né? Que com certeza é uma pergunta que muitos de nós já nos fizemos e talvez a maioria não tenha chego a nenhuma resposta ou conclusão, né? Mas o fato é que nós somos, ou pelo menos fomos catalogados, chamados como Homo sapiens. E sapiens vem de saber, ou seja, nós somos um animal que deseja e que quer saber sobre as coisas. Diferente de um cachorro ou outros animais, por exemplo, que não têm essa pretensão de saber e nem a capacidade para isso, né? Mas nós, querendo saber sobre as coisas, pretendemos inclusive saber sobre o sentido das coisas. Qual a razão e o propósito de nós existirmos, de estarmos aqui. Alguns que têm uma visão mais pessimista, eu diria, da vida, dizem que talvez não tenha realmente um sentido, mas mesmo assim a gente quer buscar e saber. Eu não só acredito, como sou convicto de que há um Dharma, há um propósito para a vida no universo. Nada existe ao acaso e aleatoriamente. É como diz a célebre frase de Einstein, né, que o universo não joga dados. Isso de fato é assim. E havendo então um sentido maior da existência, da vida no universo, necessariamente há também um no sentido mais microcósmico, que é a minha e a sua vida pessoal. O chamado Swadharma, que é o seu Dharma pessoal. Mas qual é esse sentido? As 10 leis universais sugerem um caminho e eu concordo com elas, né? Para mim fazem bastante sentido. Mas nós já falamos bastante sobre as 10 leis aqui no canal. Então, para responder a sua questão, Sharon, eu vou utilizar aqui a sabedoria oriental indiana do Sanatana Dharma, que é o popular hinduísmo, né? E os Purusharthas, como eu comentei, que é justamente a proposta de um sentido, de um caminho para trilharmos nessa existência, exatamente como foi a sua pergunta. Os Purusharthas, que já comentei no início do vídeo, são os chamados de 4 propósitos. Quais são eles? O primeiro é o Dharma, o segundo é o Artha, o terceiro o Kama e o quarto o Moksha. Artha significa riqueza, trabalho no sentido físico, prosperidade material, significa a conquista da matéria e ter também dignidade. Ou seja, a sugestão que os yogis indianos nos dão é que nós coloquemos energia em trabalhar para conquistarmos um equilíbrio com a terra, para termos também os recursos financeiros necessários, inclusive para realizar e manifestar o nosso Dharma, que é o nosso propósito. E isso de forma alguma significa que os yogis eram capitalistas. Significa apenas que eles eram lúcidos e que davam importância também a esta instância da vida, porque inclusive, como eu falei, para manifestar o nosso Dharma nós precisamos de recursos. E veja bem, esta é uma das partes dos 4 caminhos, né? Muitos de nós cometemos alguns equívocos e erros de permanecer apenas nessa etapa, trabalhar e não avançar para os próximos passos. A maioria da população, eu diria que permanece entre o primeiro e o segundo passo e não avançam para os demais, porque o segundo passo é Kama. E não é a cama do nosso quarto, né? Embora estar na cama do quarto possa ser também uma experiência do Kama. Vocês vão me entender. Kama quer dizer simplesmente desejo. Aqui a sugestão que temos é para buscar o prazer sensorial e sexual inclusive. Aqui a sugestão que temos é para buscarmos o prazer sensorial e sexual inclusive. Experimentar o mundo e o que ele oferece com equilíbrio.
Aqui surge também um sutra bastante conhecido, mas também bastante distorcido e banalizado, que é o Kama Sutra, né, que deturparam muito, como eu comentei, mas o Kama Sutra são os sutras, ou seja, os ensinamentos sobre os desejos. Ou ainda quem já ouviu falar do Kama Loka, né? Loka é plano, é dimensão, portanto o plano dos desejos. Então já temos aqui o início de um caminho, que é o Artha e o Kama, trabalho e desejo. Agora eu imagino que vocês entendam o que eu disse lá sobre a cama, né? Que a maioria, e também de que a maioria das pessoas permanece a vida inteira nesses planos e nessas etapas apenas. E o terceiro dos Purusharthas é o Dharma. O Dharma é o caminho, o sentido, o propósito, né? O Dharma refere-se à cooperação com a sua comunidade, com o seu entorno. É sobre a realização de algo nobre na nossa vida, é a busca daquilo que nos sustenta. É a sua colaboração com o desenvolvimento da ordem universal. O Dharma geralmente é o nosso sonho. Aquilo que nos dá empolgação e alegria toda vez que nós pensamos e imaginamos. E este é o terceiro passo, ir atrás do nosso sonho. Só que a questão fundamental aqui é que nós não teremos, segundo os yogis, né, motivação verdadeira e convicção de ir atrás dos nossos sonhos enquanto não tivermos minimamente suprido os nossos desejos básicos e o nosso equilíbrio com o trabalho, com os recursos financeiros. E mesmo que alguma pessoa diga que possui essa motivação sem ter suprido essas necessidades básicas, os yogis dizem que ela estará mentindo, porque vai chegar a hora que ela irá desistir disso, dessa busca para resolver as suas necessidades mais básicas. E isso faz muito sentido, né? Mas realizado o Dharma, realizando o seu sonho, os yogis dizem que a gente passa a experimentar o Kama da alma, ou seja, o desejo da alma, e não mais a satisfação dos desejos físicos mundanos, mas a satisfação do seu ser, do seu coração. E o quarto caminho é Moksha. Moksha é a libertação, também chamado de Mukti, de Kaivalyam, que é quando você já desenvolveu o seu papel e a sua função no mundo e que agora você pode se entregar às práticas mais espirituais, de certa forma. Mas os yogis dizem que para você chegar a essa iluminação, você precisa passar por essas etapas anteriores da vida. O caminho mais adequado, como a Sharon perguntou, para os yogis é esse. Você precisa descobrir o seu Dharma. Você precisa ter recursos para manifestar isso, ou seja, precisa viver o Artha, e precisa dar atenção aos prazeres mundanos, ao Kama, livre de repressão, né? Porque o que a gente reprime vai uma hora ou outra emergir. Você não se livra de algo reprimindo. E após passar e viver tudo isso, você está livre. Claro que toda essa jornada é posta dentro de um caminho do yoga, um caminho de autoconhecimento. E eu sei que todos vocês que estão aqui comigo no canal chegaram aqui por busca de autoconhecimento, né? Ou também pelo algoritmo do YouTube. Mas chegaram até aqui e isso é o que importa. E no autoconhecimento, como eu estava falando, automaticamente se trabalha o desapego. Entre tantas outras coisas, é claro, mas sem autoconhecimento, sem desapego, não é possível chegar ao moksha, que é essa libertação. E é o que acontece com a maioria de nós, né? Mesmo buscando autoconhecimento, imagina que quem não busca, né? Fica ainda mais difícil. Mas mesmo buscando, a gente tende a se apegar aos kamas, aos desejos. Mas a gente precisa soltar, senão a liberdade não chega. E esta é uma das formas de trilhar. Eu sugiro também que você assista o vídeo aqui do canal chamado 7 Passos para Encontrar o Sentido da Sua Vida. Sinto que ele pode te auxiliar bastante nessa caminhada também. E eu espero ter contribuído de alguma forma e se você gostou, deixe também aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você sentir e desejar ser necessário. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.